Eu sou Ed Carlos Araújo, aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das etapas de seleção do mestrado mais importantes, que é a prova escrita, né? Diante disso, a dica que eu tenho para dar aqui inicialmente, e a mais importante mesmo, parecendo um pouco boba, é atenção para a leitura do edital, porque é no edital que você vai encontrar a informação mais básica, a informação primária, que são as obras que você vai ter que ler para poder fazer a prova. Tanto os livros como os artigos que a banca selecionou, elas vão estar dispostos no edital. E é lá que você vai avaliar e vai perceber quais são os textos que você vai ter que ler para poder fazer a prova, né? Uma dica importante também é você verificar os editais anteriores da instituição de ensino que você está tentando, para ver a alteração das obras, para ver quais foram as obras que saíram, quais as que entraram, ou se elas permanecem iguais ao longo de um tempo, né? Isso vai ajudar você a perceber também quais são as obras que elas andam frequentemente na seleção. Isso vai te ajudar a ter um rumo, a ter um norte de qual caminho percorrer na sua prova, ou de como poder pensar as obras que vão cair na sua prova. Porque podem não cair todas as obras que estão citadas na bibliografia recomendada, né? Inclusive há recortes, então não vão cair. Por exemplo, se tiverem 10 obras, não vão cair as 10 obras, podem cair 2, 3, 4. Então isso ajuda também a pensar, a selecionar esse recorte de obras que você vai ter que estudar e como elas podem cair na sua prova, né? Um outro ponto importante, né, que se também tiver acesso, se você também conseguir acesso pelo programa que você está tentando, é ver as questões das provas anteriores, né? Eu não sei como é que os programas disponibilizam isso, mas caso você tenha acesso a colegas desses programas e possa perguntar, se informar como foram as provas, isso também ajuda bastante em você ter acúmulo de experiência para você fazer a prova melhor preparado. Uma outra questão a ser pensada, né? E aqui é mais voltada para os estudos mesmo que você vai ter que fazer. Pensando sempre em fazer resumos das obras, separando os principais conceitos, né, para você conseguir operacionalizar melhor esses conceitos na hora que você estiver escrevendo a sua prova. É uma dica que ela valeu muito para mim, eu acredito que ela é muito importante. Você ir lendo e escrevendo aquilo que você vai encontrando de interessante no texto, principalmente quando são textos que você não conhece, que você está lendo por uma primeira vez. Então fazer resumos de capítulos, ou então fazer resumos de partes, né, do texto, pode ser muito interessante porque já vai te dar um conteúdo escrito ali, palpável, para você já ter como referência. Então eu acho que esse é um ponto importante, fazer esses resumos, essas anotações dos textos, né? E aí incluindo a ideia de você ser crítico na leitura, né? Pensar, já enquanto você estiver lendo seu texto, como você poderia relacionar com outro texto que está citado na bibliografia. E quando eu digo relacionar, é tanto percebendo semelhanças como diferenças, né? Porque geralmente as questões das provas, elas são muito específicas, vão te pedir para, por exemplo, você relacionar um texto com outro texto, né? Só que essa relação ela pode ser uma relação tanto de semelhança como de diferença. Então você tem que ter ali um aporte para poder dizer onde é que esses textos se encontram, onde é que eles se diferenciam, né? Que caminhos eles percorrem. E eu acho que aí é que entra tanto a nossa capacidade de fazer os resumos, quanto ser crítico com aquilo que a gente está lendo e percebendo dos textos, né? Acho que ajuda muito também procurar materiais na internet sobre os textos, resenhas, resumos, né? Materiais podem ajudar a gente a ter uma visão, a nortear uma visão a respeito do que o texto quer tratar, principalmente quando são textos que a gente não consegue compreender muito bem de uma primeira leitura, né? A gente precisa de uma segunda ou talvez uma terceira leitura para poder se encaixar melhor, né? Então essas são questões muito essenciais e primárias que você deve ficar atento, né? Uma outra questão é que muitas vezes a prova ela pode pedir para você relacionar aqueles textos com a linha de pesquisa do seu programa, com a linha de concentração do seu programa, né? Então e obviamente os textos, né, vão ser textos que estão ali, que são frequentes à leitura dos professores. Então pode muito bem ter questões voltadas para esse sentido, né? Nessa segunda parte do áudio eu vou falar mais especificamente sobre a minha prova escrita, né? Se eu não me engano, a minha seleção tinha 6 ou 7 obras, né, incluindo textos completos e artigos. Na prova foram apenas 2 questões, mas eram 2 questões que a primeira você tinha que relacionar um texto com mais 2 obras, e na segunda tinha outro texto para você relacionar com outra obra. Eu acredito que esse tipo de questão são questões simples,
mas que sim, elas envolvem uma carga muito complexa de leitura e realmente de escrita. Um outro ponto que as pessoas pensam e refletem muito sobre a questão da prova escrita é quantas páginas ela tem que ter. Eu acredito que não tem receita. No entanto, você tem que deixar claro aquilo que a questão lhe pede e demonstrar seus conhecimentos com base naquilo. A minha prova, se eu não me engano, foram ao todo 4 laudas, né? Não acho que é uma quantidade muito grande, é uma quantidade pequena, e porque tem gente que escreve muito mais, escreve 10, escreve 15 laudas, né? Mas vai da sua orientação, de você perceber se você colocou aquilo que é coerente, aquilo que é necessário, aquilo que a questão pede dentro do seu texto. Talvez 2, 3 laudas sejam já um pouco menos, né? Talvez você não consiga dizer tanta coisa em 2 laudas, né? Mas eu acredito que 4, 5 laudas já é um tamanho razoável para você elaborar seu texto, mas também vai depender muito das questões. Podem vir mais questões das que eu tive na minha seleção, então isso vai depender muito de cada edital, de cada programa, de como eles realizam a prova. Mas, em tese, essas são as informações mais importantes que você tem que ter em mente para quando você for fazer a prova e para você poder realmente fazer uma boa prova, né? Então é isso. Quem tiver mais dúvidas, sugestões, pode comentar aqui embaixo. Também fico disponível aí nas redes sociais para isso. Muito obrigado pela atenção.